Bom dia, YouTube! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um treino de perna. Como eu acho que eu falei nos últimos vídeos, eu treino de final de semana aqui em Alphaville com o Gustavo. Nos últimos finais de semana ele não estava comigo no treino de upper, foi o que eu postei. Então hoje a gente vai gravar o de perna e vamos trazer mais insights igual os últimos vídeos, vocês têm gostado bastante. Quer falar alguma coisa? Não, vamos treinar. Então vamos treinar. Bom, a ideia do treino de hoje vai ser aquecer aqui na mesa flexora. A gente sempre começa aqui por questões de joelhos não tão saudáveis. Então, um isolado de posterior de coxo. Depois a gente vai para hack, leg. E no final do treino a gente faz exercícios diferentes. Então, eu faço cadeira flexora para completar o volume de posterior. E ele vai fazer sissy squat? Vou fazer sissy squat. Então ele vai fazer o sissy squat. E aí eu vou entrar depois no porquê disso. Aproveitar e dar uma explicação para vocês. Mas basicamente, adiantando, temos cadeiras extensoras muito duvidosas nesse local aqui. E algumas alterações foram necessárias. Para finalizar, mais uma vez, cupom da Heavy aqui em algum lugar na tela. Intratreino nosso de todo o treino. Tô fraco hoje. Explica aí duas coisas. Quantas séries faremos aqui e por que nesse exercício especificamente você controla a excêntrica um pouco menos do que as pessoas verão você controlar, por exemplo, num leg ou num hack. Uma série aqui, né, que a gente vai estar fazendo. Uma série. E aqui uma questão, pessoal, de perfil de resistência, né? Porque, tudo bem, essa mesa flexora é um pouco diferente das demais, que ela não tem um perfil tão ascendente assim, tá? Beleza? Mas ainda assim é um exercício que ele te cobra muito se você não consegue fazer essa transição tão perfeita, num timing perfeito, entre excêntrica e concêntrica, excêntrica e concêntrica. Porque na hora que você está estendendo o joelho, na hora que você está descendo o joelho, né? Então na hora que a máquina está chegando próxima do chão, a tendência é que o teu posterior de coxa ele comece a se alongar cada vez mais, só que se você passa de um determinado ponto onde ele se hiperalonga muito, ele perde muito da capacidade de produção de força dele. Então você precisa acertar o timing certinho do comprimento muscular para, se você excede esse comprimento muscular, a tendência de você perder por uma questão de actina e miosina, discrepância de força e capacidade de ligação de pontos cruzadas, a gente perde a capacidade de produção de força. Num hack isso não acontece, num leg isso não acontece. Por isso que é muito de boa você progredir muito peso nos dois exercícios. É por isso que, tirando o fato de ser um exercício isolado e composto, se você progride 20 quilos num hack, isso não vai te matar. Na grande maioria das vezes você vai perder talvez 2 repetições, mas você consegue fazer. Aqui não, aqui se você progride além do que você é capaz de fato produzir força, você não sai do lugar, você faz uma repetição e é isso. Então tem muito a ver com essa questão de perfil de resistência e a tua capacidade de controlar as fases. E aí você acha que, por conta disso, é um exercício que vale a pena, dado as devidas proporções plausíveis, de usar isso daí um pouquinho de força elástica? Acho que entra muito naquilo, né? Eu acho que é muito naquilo que a gente já conversou, de que ao longo da vida de uma pessoa que treina, eu acredito que ela vai ter 3 fases. Talvez 4, a depender do outlier dela, mas 3 fases. Uma fase onde ela começa a treinar, ela tem medo de botar peso. Aí ela começa a aprender a treinar, ela começa a colocar muito peso, ela começa a chegar num ponto onde, beleza, ela entende progressão de carga, etc, 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 etc. Só que aí, se ela for bem instruída, se ela tiver um bom treinador, nesse pico de progressão de carga dela, ela vai querer fazer isso com controle, com amplitude, com perfeição. Só que chega num ponto da progressão de carga nos exercícios que você precisa saber conciliar macetes com qualidade técnica. Exato. Para não virar uma coisa muito engessada, nem um roubo absurdo. É basicamente isso. Então assim, existem alguns exercícios que você não pode manter aquela execução robótica, bonitinha, porque assim, é bonito só no vídeo. Só que na vida real é pouca aplicabilidade prática. Exemplo, vamos pegar uma remada curvada. Beleza, tem um perfil de resistência descendente, que é o oposto desse daqui. Tem um perfil de resistência descendente. Só que se você não pendular a execução, você vai chegar naquele ponto que, por você estar com o tronco curvado, o teu centro de gravidade vai sair do corpo, ele vai ir para frente. Se você não pendular isso, você vai ficar com aquele halter ou com o peso na barra para sempre, até que a morte com, sei lá, X placas ali. Ou um peso de X quilos.
Então se você não sabe pendular, beleza, eu vou sacrificar um pouquinho de execução porque vai me permitir progredir numa magnitude muito maior. Só que aí a pessoa precisa ter maturidade ou precisa ter um bom treinador para falar assim, ó, tá aceitável, pode sacrificar esse pouquinho. Acho que é isso. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Bom, hoje serão 3 séries de posterior de coxa. Aqui a gente faz só uma. Como a mesa flexora é um exercício onde a gente vai sobrecarregar de forma encurtada, é um exercício também que tem a tendência a despencar o rendimento de uma série para outra. Então a gente prefere fazer uma só aqui. Como hoje são 3 séries, a gente faz uma aqui e 2 na cadeira, que é muito mais fácil manter esse desempenho. Acho que é isso. Intratreino, galera. Vocês viram aí o meu patrocínio Heavy Subs. O Gustavo tá precisando de um patrocínio da Fini. Por favor, Fini. Por favor, me patrocina. Me manda um caminhão disso. Qual é a sua daqui. teoria sobre isso aí? Quanto de carbo tem nisso daí? Esse pacotinho aqui tem 80 gramas de carbo. Então, é 2 scoops grandes de maltodextrina. Tem gente que usa malto no intratreino. Então, eu gosto de Fini. Então é isso. Ao invés de arroz, eu como Fini. 240 calorias, né? Não, 289. Tá bom. 289 calorias, tá ótimo. A ideia é simples, tá, pessoal? Parou a minha gravação? Não. A ideia é simples, pessoal. É porque eu quero. O cara desistiu de fazer dieta já há um tempo, né? Mas quando a gente combina carbo no intratreino, a gente tá com aminoácido, né? Então quando você combina carbo com aminoácido, a tendência de a tua percepção de esforço reduzir ao longo da série é grotesca. Mano, você viu um negócio que viralizou de uma galera fazendo gargarejo de carboidrato? Ah, não, já é sacanagem. Aí já é demais, né? Já é demais. Eu só tô tentando achar uma justificativa científica pra eu comer meu Fini só. Pessoal, vamos lá. Hack, segundo exercício. Fizemos séries de aquecimento. Aqui a gente sempre começa com 2 placas e vai subindo de uma em uma até chegar nesse peso aqui. Aqui temos 4 anilhas de 20, 2 anilhas de 25. A ideia agora é ir progredindo essas outras 4 aqui para um dia fazer com tudo de 25. E qual é o ponto? Muita gente me pergunta sobre as bands, né? Aqui a gente tem 2 bands, uma roxa e uma verde. Essa verde é aquela mais grossa que tem nos sites aí onde vocês encontram e a roxinha é a intermediária. Qual é a conta que a gente faz aqui, tá? A band ela vai servir para a gente alterar um pouco o perfil de resistência da máquina. Então quando você está aqui em cima em pé, é muito de boa. Tipo, você ficaria aqui o tempo que você quisesse. Conforme você vai descendo, a máquina vai gerando uma sobrecarga ainda maior em você, porque o seu joelho começa a projetar para frente, você muda o eixo ali de movimento, enfim. A conta que a gente faz aqui para aliviar essa discrepância entre o quanto de carga você está recebendo no topo e no fundo do movimento, mas também por questões articulares, de redução de torque no momento em que seu joelho está mais dobrado que é lá embaixo, é mais ou menos de 10 a 15% do carga total. Então aqui a gente tem 130 desse lado, 130 do outro, e aqui a gente faz uma conta de mais ou menos 10 a 15% desses 260 quilos totais. E se lembrando, né, isso não é uma regra fixa, é uma conta que a gente fez e foi o que chegou a se tornar a melhor estratégia possível pra gente. A gente testou testou essa roxa, testou a preta, testou uma laranja e baseado nesses testes, hoje em dia, a gente sempre utiliza mais ou menos 10%. Então vocês vão ver na série aí, mesma regra de sempre, como eu já falei em outros vídeos, mantendo um controle legal da excêntrica. Inclusive eu vou postar um Reels lá no meu Instagram, a gente estava gravando outro dia, sobre concêntrica e excêntrica e a importância disso. É muito importante que você não faça a excêntrica de forma excessivamente lenta, porque você vai perder força, vai perder rendimento, mas é importante que você ao menos controle para que ela seja uma fase de movimento que tenha valor. Vocês vão ver aí tanto a minha série quanto o Gustavo, sempre controlando a excêntrica, sempre fazendo a concêntrica o mais explosivo possível, com intencionalidade de explosão. Isso é muito importante. Aquele movimento, aquele drive mental de você fazer muita força na concêntrica. Fechou? Vou botar as séries aí e depois a gente vai pro leg press.
Bom, semana passada eu tinha feito esse mesmo hack com 230 quilos, hoje eu fiz com 260. Ah, Léo, uma progressão muito grande. Não foi exatamente uma progressão. Eu tava já vindo de um período escalonando o volume e eu e o Gustavo a gente tem progredido muito depois que a gente começou a treinar junto. É óbvio que existe um fator talvez psicológico, né, de um puxar o outro no treino e tudo mais. Às vezes ele fala, pô, vou botar uma placa, nem é dia de eu colocar uma placa a mais. Eu falo, ah, deixa essa merda aí que eu vou fazer também. Então existe esse fator. E aí o que eu senti foi, nesses últimos 3 meses, ou 4 talvez, eu senti que a recuperação ela foi aos poucos, gradualmente, ficando pior. Até que chegou num ponto insustentável na semana passada, onde eu estava começando a chegar nos próximos treinos com uma dor tardia que estava me limitando em fazer progressões e render bem. Até em questão de concentração estava diferente. E aí semana passada o que eu fiz? Dos 2 treinos de perna que eu faço na semana, o de domingo passado eu fiz um pouco mais leve e com um pouco menos de volume. Então eu tirei, fiz só uma série em cada exercício e eu deixei umas 3, 4 repetições na reserva. Coloquei um peso para fazer, tipo, eu tinha feito 8 com 260, eu fiz com os 230, 8, que daria mais ou menos 3 a 4 na reserva pela estimativa. E aí no segundo treino de perna da semana, que foi na quinta-feira, eu deixei off total. Então semana passada foi quase como se fosse um deload de perna. Eu não tenho feito deloads programados mais, então eu faço nesses momentos de necessidade. E aí hoje foi a prova, né? Então descansei essa semana que passou e hoje estava tudo muito bom, assim. Sabe quando você aquece, você começa a fazer as preparatórias e parece que o drive mental ali tá bom no dia, tá com mais sensação de contração, menos dor tardia, articulações estavam zeradas. E aí vocês viram aí a série, eu considero pelo menos, eu não vi ainda a gravação, mas do que eu senti fazendo, saiu muito boa, né? Vou assistir agora para ver se realmente saiu boa ou se é só coisa da minha cabeça. Mas é isso. Então, essa é a importância de muitas vezes vocês terem um planejamento, ou mesmo que vocês não tenham uma periodização com um deload programado, entender se realmente há necessidade de parar de treinar, se há necessidade de reduzir volume, se é só uma questão, às vezes, de você passar 1 ou 2 semanas trabalhando com repetição na reserva. Esses pequenos manejos garantem no longo prazo, não só longevidade articular, etc., mas também, principalmente, longevidade de progressão, de você se manter sempre performando bem e saber manejar as coisas quando alguma coisa não sai tão bem quanto o esperado. Leve.
Depois dessa série, qual é a sua opinião sobre treinador que não treina pesado? É bom as pessoas verem isso para saber que o nível de esforço que você bota aqui é o mesmo que você bota no estudo. Porque tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional. Acho que volta muito naquilo que a gente já conversou já. E uma coisa que eu sempre falo, cara, você pode ser frango, genética, mas ser fraco é foda. Ser fraco é foda. Então assim, pra mim é dever de todo treinador aprender a fazer força, de fato aprender a fazer força, de fato aprender a chegar ao que é falha, não fakear a falha, não fingir a falha. Lembrando que falha é sinônimo de uma proximidade com a falha, é sinônimo de a gente desacelerar involuntariamente o peso, não é voluntariamente, involuntariamente. Involuntariamente. Justamente porque você é incapaz de recrutar mais unidades motoras e realmente você chega naquele threshold, naquele limite do quanto de força tu é capaz de produzir. Mais uma vez, feeling de treino. Não vou fazer um back-off aqui hoje, vou fazer 2 no talo e dane-se. E uma coisa importante, que é uma coisa que o Gustavo fala muito no Instagram dele também. Com a divulgação excessiva do low volume, todo mundo tem muito medo de treinar. E recentemente a gente tem progredido um pouco mais de volume. É óbvio que a gente não vai sair de 5 séries para 25 séries. Mas quando a gente começou a treinar junto, eu estava fazendo de 4 a 5 séries para quadríceps. Atualmente eu estou chegando em 8 já, desses 4 meses. Então assim, é sempre importante olhar para percentual. Foi um aumento percentual de 100%. Isso é muita coisa, pensando em recuperação, etc. Porém, existe o efeito adaptativo. Então, a primeira vez que eu fiz 2 séries nesse leg, desse jeito que vocês viram aí, eu saí completamente destruído. Era aquele treino que eu chegava em casa e eu só queria dormir. Hoje em dia, tipo assim, eu fiz essa primeira série, eu tô ok. No hack a gente sempre faz uma. Teve uma vez que a gente tentou fazer 2. Saímos completamente amassados. Só que, se a gente estivesse disposto a abrir mão do rendimento por um tempo, eu tenho certeza que se a gente mantivesse 2 e 2, a gente conseguiria no longo prazo se adaptar. Pode ser que demorasse pra caramba, mas iria eventualmente acontecer. É que, dado o volume atual de treino, não tem necessidade. Então eu deixo fazer 2 só aqui. Mas é isso. Sejam cautelosos na hora de manejar o volume, mas não tenham medo de tentar coisas novas e quebrar a zona de homeostase e buscar desconforto para adaptar no futuro. Uma dica para quem está assistindo o vídeo: não berre na orelha da pessoa que está treinando. É um péssimo jeito de você motivar a pessoa. E não encoste no peso também. Oi? Não encoste no peso também. E não encoste no peso. Se vocês verem, a minha mão ela fica paralelo pela percepção desse. Se uma hora o Léo falhar, eu tô segurando aqui para o peso não esmagar ele. Ou não ter uma queda muito brusca em cima do comprimento. Se você toca no peso do seu amigo enquanto você treina, o seu amigo não está treinando. Eu não sei se deu pra ver no vídeo aí, mas eu subi uma placa e eu saí de 8 repetições para 6. Novamente. Tava me sentindo bem pra caramba. E aí, hoje foi dia de arriscar. Fiz 460 para 8. Eu acho que foram 8. E agora fiz 480 para 6. Esse peso aqui é um recorde. E aí a importância de você manejar o volume do jeito certo. Semana passada foi uma semana de boa, com um treino a menos volume, menos pontos de falha. E hoje foi um treino que eu vim para entregar tudo, dado que eu sabia que eu estava descansado. Vamos lá, pessoal, igual o Léo falou lá no começo do vídeo, eu parei de fazer cadeira extensora há 3 meses, acredito eu, talvez 4 meses. Fez parte de um protocolo com o Lucas que eu fiz de reabilitação, né? Porque eu tava com muita dor no joelho, já vinha com uma dor no joelho já há 5 anos, talvez, e que eu não tratava.
E parte do tratamento foi tirar exercícios que eu sinto dor com cadeira extensora, muito pelo que o Léo falou, né? A maioria das cadeiras extensoras, elas são empenadas, né? Então essa parte daqui ela é empenada. Essa é a minha hipótese, né? Aqui começa a ficar empenado, o pad dela. Aí como ela começa, essa parte daqui começa a vir para cá, por uma questão de torção e de torque, você acaba fazendo mais força nessa perna daqui do que nessa perna daqui. No caso, você está mostrando na cadeira flexora, mas está falando da extensora, né? Só para deixar claro. Na cadeira extensora. Então assim, essa perna vai começar a fazer muito mais força do que essa e começa... O teu sistema nervoso central, ele tá tentando disparar 50-50, né, de força. Só que uma perna precisa fazer mais força que a outra. Do ponto de vista estrutural, a tendência é que um joelho force mais que o outro, mesmo o sistema nervoso querendo disparar uma quantidade simétrica de força. Na minha concepção, é isso que acaba gerando algum desgaste a nível articular e tendino que tende a gerar dor. Essa disparidade da questão da capacidade de contração e do quanto ele vai tolerando essa torção bilateral. Mas, mais uma vez, isso é uma hipótese. Com isso, a gente tirou a cadeira extensora e comecei a fazer esse squat, que são 2 exercícios que a gente consegue trabalhar o reto femoral, justamente porque o quadril fica numa posição neutra, a gente não mexe o quadril, e como o reto femoral é um músculo biarticular, ele faz tanto a questão da flexão de quadril quanto a flexão de quadril. Flexão de joelho e extensão de quadril, a gente precisa manter uma articulação fixa para a gente conseguir trabalhar ele. Caso contrário, num ponto ele vai esticar, no outro ponto ele vai contrair. E aí a gente acaba não tendo variação de comprimento muscular, por consequência a gente não tem tensão mecânica. Por isso que num hack ou num leg press, a tendência de a gente trabalhar reto femoral é muito baixa. A ideia do CC Squat, que nada mais é do que, fazendo uma demonstração para quem não conhece, é um exercício onde a gente mantém o quadril fixo e a gente projeta o joelho para frente nessa posição daqui. Com isso a gente alonga o reto femoral aqui e aqui a gente o mantém neutro. Com isso a gente consegue ter uma variação de comprimento e tensão. A única diferença entre ele e a cadeira extensora é que aqui a gente tem uma cadeia cinética fechada, ali a gente tem uma cadeia cinética aberta. Biomecanicamente falando, existem diferenças, então eles não são equivalentes, a gente não pode dizer que eles são equivalentes, tá? Nem redundantes. Então essa é a grande explicação do porquê eu parei de fazer cadeira extensora e voltei e estou fazendo esse squat há um bom tempo e não sinto dor. Lembrando que a gente fez esses testes de uma maneira isolada, ou seja, eu não mexi em volume, eu simplesmente arranquei a cadeira extensora e meu joelho voltou a não querer explodir. E aí entra muito numa coisa que eu sempre falo, que é normal que quando alguém sente dor, a primeira coisa que a pessoa tende a fazer é tirar exercícios pesados. Só que aí vocês viram o leg press que ele fez, vocês viram o hack que ele fez, vocês viram o peso que ele utilizou e o joelho dele melhorou tirando a extensora, não tirando os pesados. Porque muitas vezes não é uma questão simplesmente de carga, de peso, mas é uma questão mecânica, né? Seja de algum exercício que te coloque numa posição desfavorável para a dor que você já tem, ou, no caso que ele falou, uma máquina ruim, né? Então, não tenham medo de carga, de peso. O seu corpo ele tem de se adaptar. Você precisa ter medo de peso só se você começar a colocar peso, tipo assim, dar saltos muito bruscos, sem deixar seu corpo adaptar. Mas uma vez que está adaptado, e que óbvio, né, você esteja treinando certo, a tendência é que peso não seja lesivo, né? Então, por isso que é muito importante não só entender os mecanismos dos treinos, aonde que você vai estar gerando mais estresse em alguma coisa, mas também entender como fazer o manejo disso caso aconteça alguma eventualidade não programada. Pessoal, vamos lá, pontos importantes agora do último exercício de perna. Cadeira flexora. Primeira coisa, para sempre manter uma boa saúde articular, né, e manter um movimento não horrível, seu joelho idealmente vai alinhar com o eixo da máquina, né? Então o braço da máquina ele gira aqui nesse eixo central aqui, nesse eixo lateral, desculpa. E aí você vai regular o encosto da máquina para que ele esteja alinhado com esse eixo. Dito isso, a outra coisa extremamente importante é a estabilidade em todos os exercícios, né? Então eu vejo muita gente fazendo os exercícios, não só a cadeira flexora, mas tudo de forma muito instável. A pessoa vai fazer a força, ela se balança, ela se arruma, ela se ajeita no exercício no meio da série, né? Tudo isso piora não só o seu rendimento, mas também, dependendo do exercício, vai gerar alguma dor, algum tranco, algum mau jeito, sei lá, qualquer merda. Então sempre se preocupem muito com esses detalhes, porque é extremamente importante. No caso aqui, se eu tento apertar na última regulagem, ele não vai, não dá, minha perna é maior do que a última regulagem.
Se eu tento apertar na penúltima, fica um pouco frouxo. Então eu coloco esse colchonete para gerar pressão ali no tamanho certo e minha perna ficar extremamente grudada aqui. Só que o ponto negativo é que eu não consigo me travar sozinho. Então o Gustavo tem que me travar. Vai. Vai, vai. Pode deixar, pode deixar. Aqui é uma máquina que os tijolos eles sobem muito. Então eu sou obrigado a progredir mais devagar. Porque se eu colocar o próximo tijolo aqui, talvez saiam tipo assim 4, 5 repetições. Então aqui eu me mantenho progredindo repetições um tempo maior. Eu começo em 6, vou progredindo até 10. E eu só subo o peso se eu fizer 10 nas 2 séries. Semana passada eu tinha conseguido fazer 9 e 9. Hoje saiu 10 e 9. E a ideia é manter ainda esse peso até eu conseguir fazer 10 e 10 com relativa sobra. Porque como eu falei, se eu tentar subir mais peso vai ou ficar ruim o movimento ou cair muita repetição. Então nem sempre é só uma questão de colocar mais peso. Bom, finalizamos o treino. O Gustavo já foi embora, então vou gravar o encerramento do vídeo aqui sozinho. Seguinte, vocês viram aí, foi um treino bem, assim, relativamente curto, mas é que é um treino que desgasta demais a gente. Então, eu tendo a não colocar muitas coisas extras que não seriam necessárias. Por exemplo, vou fazer abdominal, vou fazer abdutor, vou fazer não sei o que lá. Eu não coloco. Se eu quiser colocar, eu jogo para outro dia. Hoje a prioridade, ela é full time nos quadríceps. Então, por mais que eu tenha feito mesa flexora, cadeira flexora, não é uma prioridade. Minha prioridade de rendimento hoje é hack e leg press. As flexoras entram como um a mais. Já no outro treino, tem um pouco mais de cautela em realmente progredir as flexoras, tá? Então hoje, só recapitulando, como vocês sabem, caderninho aqui, logbook, raiz. Fizemos uma série de mesa, uma série de hack, 2 séries de leg press. Inclusive esse leg press aqui rendeu bem pra caramba, porque foi um dia que eu fiz a primeira série, como vocês viram aí, eu me senti bem, e aí a segunda série subi a carga, fiz 6 repetições, peso nunca usado, então foi um dia assim bem proveitoso para quadríceps. Depois eu fiz flexora, consegui progredir na cadeira flexora, então também foi positivo, embora não seja, como eu falei, minha prioridade máxima hoje, e é isso. É muito louco que eu converso com o Gustavo sobre esse treino, e a gente sempre fala que tipo, a gente vem para cá para fazer hack e leg press. O resto é um a mais pro treino fluir. E é muito importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, né? Nem todo exercício, nem todo treino você vai ter uma performance igual em tudo. Então é muito importante que vocês delimitem quais são as prioridades de cada dia para que todo o resto do treino, todo o resto de tudo seja direcionado para essa prioridade. Então, como eu falei lá no começo, por exemplo, a gente faz a mesa para aquecimento do joelho, aquecimento da articulação e tudo mais. A gente tem a utilização dos 2 multiarticulares logo em sequência, né? Eu já falei aqui, por exemplo, que às vezes eu intercalo. Então, se eu fosse intercalar, seria mesa, hack, cadeira flexora, leg. Mas como a prioridade são esses 2 multiarticulares, eu não intercalo. Então, são pequenos detalhes, né? Óbvio que tem muita gente que pode até olhar isso daqui e falar que é frescura, mas são detalhes que no longo prazo não custam nada para que você tome cautela com isso e pense nesses detalhes para montar seu treino. Você vai ter que estruturar a ordem do treino de qualquer jeito. Então, pelo menos estruture de uma forma que faça sentido. Você vai ter que anotar suas cargas, então seja detalhista nas anotações. Então, tudo que vocês vêm eu fazendo, se vocês pararem para analisar, vocês já fazem na academia, seja pensando ou não. Então, o que eu proponho para vocês é que vocês tenham uma mentalidade ativa no treino, né, de proatividade desses detalhes.
Porque, novamente, são coisas que vocês já fazem. A única coisa que vocês precisam fazer é metrificar certas coisas, organizar outras, para que vocês tenham total domínio e controle dessa estrutura de treino. E não é uma coisa que vai tomar mais tempo de vocês. Porque uma vez que você ajustou isso, é simplesmente manter um padrão e continuar progredindo em cima disso, certo? Então, acho que por hoje é só. Novamente, fazer mais um merchanzinho aqui, ó, enquanto eu dou minha última golada. Intratreino Heavy Subs, sempre me ajudando aí no rendimento. Comentem aí o que vocês acharam, tragam feedbacks. Deixem aí nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Eu pretendo também trazer alguns vídeos intercalando coisas mais técnicas e tal. E é isso. Curte aqui, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Falou!